Que a paz do Senhor Jesus possa estar sendo derramada sobre cada um de nós. Nós estamos nos aproximando da celebração do Natal, onde as famílias se reúnem. E eu fiquei pensando que eu precisava falar sobre família, porque eu sei que há muitos conflitos nas famílias. Em algumas menos, outras mais, mas sempre há algum conflito. E a gente tem que meditar um pouco sobre isso. Lá em Efésios 3,14, a Bíblia diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. A primeira coisa que temos que meditar é qual a causa mais importante das nossas vidas. Quais as razões que mais nos põem de joelhos diante do Pai? Todo ser humano precisa de metas, objetivos. Todos nós precisamos de uma causa que vale a pena lutar. Durante toda a vida lutamos por muitas coisas, mas a maior de todas as lutas, com certeza, é em relação à nossa família. Família é um presente que nos foi dado por Deus. E por nossa família temos sim que nos colocar de joelhos diante do nosso Pai eterno. Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros e, acima de tudo, com Ele. E às vezes nossos relacionamentos são marcados por momentos amigáveis, como uma comunicação clara e afetuosa, mas nem sempre é assim. Muitas vezes em nossos relacionamentos surgem conflitos, desavenças, tensões. E com nossa família isso não é diferente, ao contrário, a intimidade que temos uns com os outros faz com que sejamos mais sinceros e ousados. E às vezes não escolhemos muito as palavras. A relação em família é complexa, pois cada ser humano é único em relação à sua história, temperamento, composição genética. Nos relacionamentos, as diferenças individuais em relação às percepções e necessidades surgem, pois cada um de nós forma a sua própria percepção e tem necessidades diferentes em determinados momentos. Essas diferenças no contexto familiar tornam-se a base dos conflitos e, muitas vezes, de grandes crises. As diferenças normalmente não são percebidas como oportunidade de enriquecimento e acabam sendo usadas de modo destrutivo. Lidar com o diferente, né, com a pessoa diferente, é difícil mesmo, mas é precioso e enriquecedor podermos aprender a lidar com pessoas diferentes de nós. O casal, ao interagir com os filhos, influencia na construção de suas identidades, bem como lhes transmite modelos de relacionamento que serão levados para todas as áreas das suas vidas. Amizades, profissão, relações afetivas. A criança, durante a sua infância, tem os pais como modelos e sua identidade está sendo construída. Por isso, a responsabilidade dos adultos é muito grande em relação às crianças. Eu vou ler um texto que está lá em Deuteronômio 6, de 1 a 9. Diz assim: Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus, o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. A chave para vencer toda a crise familiar está nesse texto. Tem uma outra passagem bíblica que fala muito ao meu coração, que está lá no Salmo 81, do 13 ao 16, que diz assim, que eu sinto, quando eu leio essa passagem, parece que Deus está chorando, porque ele fala assim, é um lamento, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto abateria os teus inimigos e viraria a mão contra os seus adversários e os sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. É lindo esse texto. Nós temos que escutar ao Senhor e andar nos seus caminhos. Temos que ensinar a nossa família a palavra de Deus e viver essa palavra. O nosso maior ensinamento é com nossa vida, com nosso testemunho de vida. Se nós, como povo de Deus, escutarmos ao Senhor e andarmos em seus caminhos, Ele nos promete derrotar nossos inimigos, nos sustentar com o trigo mais fino, que significa a nossa provisão diária, e nos saciar com a doçura do mel, ou seja, com a doçura de Jesus. Ele nos promete suprir todas as nossas necessidades, tanto as necessidades materiais como as emocionais. E nós temos que ensinar as nossas crianças a temer ao Senhor, a guardar seus mandamentos e, sobretudo, a amá-lo acima de todas as coisas e acima de toda e qualquer circunstância. A palavra de Deus tem que estar impressa em nossos corações, como um código de barras. Todas as nossas atitudes têm que expressar que estamos encharcados da palavra de Deus. Se Jesus nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio, que está lá em Mateus, 12, 3, temos que encher o coração com a palavra. Aliás, 12, 34. Eu falei 12, 3, não. Mateus 12, 34. Nós temos que nos encher com a palavra. Nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus para que os nossos lábios possam sair palavras cheias do Espírito Santo, para que de nossos lábios possa sair palavras cheias de amor, de misericórdia, de compaixão, palavras de paz, palavras de bem. Nossa vida tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Só assim poderemos vencer toda e qualquer crise familiar. Não há família perfeita. Temos vários exemplos bíblicos de conflitos familiares, com ciúmes, inveja, competições, agressividade e até assassinato. Jesus era perfeito, mas sua família não era perfeita. Vivemos tempos difíceis, onde os valores bíblicos são esquecidos e muitas vezes invertidos. Mas temos que lutar para viver na contramão do mundo e educarmos nossos filhos com valores de Deus, com os valores que a sua palavra nos ensina. Os pais são os sacerdotes do lar e por isso têm autoridade sobre os seus filhos, enquanto esses vivem com ele. E essa autoridade foi dada por Deus aos pais. O diálogo entre os cônjuges e entre pais e filhos é de fundamental importância.
Mas a última palavra é dos pais, em consenso. Os pais têm que ensinar aos filhos princípios de autoridade, respeito aos mais velhos, respeito mútuo. Os pais têm que gastar tempo com seus filhos. E eu, quando eu fui chamada para o ministério missionário, eu aprendi com a Edmeia Williams, ela era a minha conselheira, que o meu primeiro campo missionário tinha que ser as minhas filhas. E que eu sempre gastei muito tempo com as minhas filhas, eu sempre brinquei com as minhas filhas, eu sempre procurei ir ao cinema com elas. Eu levava jogos do meu consultório, né? Eu levava jogos e jogava, sentava no chão e jogava com elas. Sempre houve muito diálogo entre a gente. Mas na hora de eu decidir ir para um país e ficar lá e levar as minhas filhas onde não havia condições educacionais para elas, eu optei por elas. E a Edmé me falou, Sandra, Deus me fala que o seu ministério é ir e voltar. Vai, fica um mês e volta. Porque o seu primeiro ministério tem que ser as suas filhas. Então, nós temos que gastar tempo com eles. Os filhos precisam aprender a dar o devido respeito e lugar de honra a seus pais. A falta de comunicação entre as pessoas de uma família, somada a dificuldades para resolver conflitos, vai gerar fatores muito negativos no desenvolvimento das crianças. Há muitas razões para que conflitos ocorram na vida familiar. Experiências negativas do passado, sentimentos de rejeição, autoimagem negativa, baixa autoestima, ciúmes, competições, falta de dinheiro, falta de diálogo, ou mesmo uma comunicação inadequada. Todos nós trazemos para o casamento e para a criação dos filhos nossas experiências do passado, tanto as boas como as más. Então temos que colocar aos pés da cruz nossas feridas e pedir que Jesus as cure. Temos que pedir a Deus que Ele nos dê um coração ensinável para que possamos aprender tanto com os acertos como com os erros. E, sobretudo, aprendermos com o espírito da verdade, que vai nos conduzir à verdade. Temos que ter um coração humilde para aprender. Para conseguirmos enfrentar as crises familiares, temos que, em primeiro lugar, nos colocar de joelhos diante de Deus, um Deus bondoso que tem todo o interesse que haja paz em nossa família. Temos que nos prostrar diante do Pai e pedir a Ele sabedoria para conseguirmos lidar com todas as crises e conflitos que há em nossa família. E aí eu falei muito de filhos, mas também temos irmãos, temos filhos que já cresceram, que têm as suas próprias famílias, e a família vai crescendo, e às vezes o conflito aumenta. Mas o amor tem que prevalecer, o desejo de ter paz com os nossos irmãos, com os nossos filhos, cônjuges, enfim, todo o núcleo familiar tem que ser grande. Com sinceridade, nós temos que pedir a Deus que traga a luz a nós, na hora que nós estivermos de joelho, para que Ele nos traga a luz por que daquele conflito. E o que nós contribuímos para que aquela situação tenha acontecido. Lá em Romanos 12, 18, diz assim, se for possível, no quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens, com todas as pessoas. Então, a paz também depende de nós. Para se ter paz em nossas famílias, com todos os membros das nossas famílias, incluindo tios, sobrinhos, toda a nossa família, temos que nos esforçar. Tem algo que cada um deve e pode fazer para que essa paz reine em nosso lar. Não podemos jamais desistir da nossa família.
Se erramos no passado, vamos pedir a Deus que Ele conserte os nossos erros. Sempre é tempo de consertar o que erramos. Deus é um Deus de restauração e tem por especialidade o impossível. Em João 11:40, Jesus disse: creia e verás a glória de Deus. E nós temos que crer que nós veremos a glória de Deus em nossa família. Vamos nos colocar de joelhos por toda a nossa família, porque por ela vale a pena. Ver a nossa família em harmonia e aos pés do Senhor tem que ser a nossa maior prioridade. Tem que ser a nossa maior meta. Afinal, quem mais amamos depois de Jesus? Nossa família, que é o maior bem que Deus nos deu. Então, minha oração por mim e por você é que possamos pedir sabedoria a Deus para enfrentar qualquer conflito em nossa família, nos colocando de joelhos para pedir ao Pai para restaurar toda ferida e consertar os nossos erros. Minha oração por mim e por você é que toda a nossa família esteja aos pés de Jesus e que toda crise ou conflito sejam resolvidos pelo Senhor, nos ensinando a ter paz em família. E que nessa noite de Natal, no dia 24, que as famílias se reúnam, possa haver muita paz, muita harmonia e que Jesus possa ser o mais ilustre dos convidados, que ele faça parte da nossa mesa, que ele faça parte da nossa festa, como o aniversariante mais importante de todos os aniversariantes. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.